Bem-vindos ao nosso encontro literário. Hoje conversaremos sobre a obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, publicada em 1792, em Portugal. Com forte cunho autobiográfico, a obra retrata o amor do autor por uma jovem com a qual idealiza o amor. A obra foi referência para diversos poetas e segue encantando os leitores. Para falar sobre essa obra, a gente está aqui com a Fran, que é professora de literatura do Colégio Poliedro São José dos Campos. Bem-vinda, Fran. Obrigada. Fran, para essa nossa conversa, eu trouxe algumas perguntas para nortear um pouco o nosso papo. Posso perguntar? Claro, claro. Então, vamos lá. A obra tem um forte contexto político. Como você interpreta a relação entre o amor de Dirceu e a situação política da época? Qual que é o simbolismo por trás dessa ideia? Legal. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que vai ser muito bacana poder falar um pouco sobre essa obra. Eu acho que para falar de Marília de Dirceu, é muito importante a gente recuperar o contexto histórico de produção da obra. Então, a gente está falando de um autor, o Tomás Antônio Gonzaga, que é um autor considerado parte do movimento literário chamado arcadismo. E o arcadismo, que pode ser também chamado de neoclassicismo, como se fosse um novo classicismo, ele é um movimento artístico literário que vai acontecer ali no século XVIII, e ele tem uma ligação muito forte com o movimento iluminista. O iluminismo ele é esse princípio filosófico de recuperação da razão. E não é à toa que essa recuperação da razão ela venha após o período barroco. O barroco, a gente sabe que ele foi um período artístico muito voltado para as perspectivas religiosas. É claro que, simplificadamente, é isso que acontece, mas, ao mesmo tempo, o barroco ele é considerado uma espécie de transição ali entre a perspectiva classicista, que vem com o Camões, principalmente, lá em Portugal. E aí a gente tem uma lógica barroca que acontece justamente como uma reação da Igreja Católica, a essa ascensão do protestantismo. Então, é como se a Igreja, ali no século XVII, né, XVI e XVII, ela se visse ameaçada pelos protestantes. E a igreja vai se ver ameaçada, ela vai fomentar uma arte que a gente chama de barroco, mas a igreja ela não vai só fomentar essa arte barroca, ela também vai se cercar de algumas atuações políticas. Por exemplo, ela vai retomar a Inquisição, que estava lá na Idade Média, ela vai retomar a proibição e a censura de livros. E aí, o que os iluministas eles vêm fazer? Eles vêm tentar convencer a sociedade de que essa atuação da igreja ela não é benéfica. Então, os iluministas eles surgem ali no século XVIII com seus tratados filosóficos, com seus textos, com as suas posições políticas. Lá na França, a gente está falando de Revolução Francesa, de Revolução Americana, de Revolução Inglesa. Todo esse contexto que muitos de vocês, né, alunos que vão prestar o vestibular estudam história, ele é fundamental para entender esse contexto do iluminismo ligado ao arcadismo. Então, a gente está tendo uma atuação iluminista extremamente importante na filosofia e na política. E aí a gente tem alguns autores no Brasil que vão ter essa formação intelectual lá na Europa. No caso, o Tomás Antônio Gonzaga, ele vai estudar em Portugal, em Coimbra, ele vai ter contato com as ideias iluministas, ele é um advogado, um juiz, né, vai se formar lá em Coimbra e volta para o Brasil para atuar aqui como juiz, mas ele também é um poeta. E ele, como poeta, ele vai apresentar para a gente perspectivas ligadas ao arcadismo. E é um pouco confuso para muitos alunos por que os poetas árcades, que são iluministas, constroem uma poesia extremamente de valorização da natureza. O que faz esses caras que são militantes políticos contra a colonização de Portugal, porque é isso que eles são, né? Eles são os chamados inconfidentes mineiros, que vão tentar dar uma espécie de golpe, né? Ali na coroa portuguesa. É um golpe que vai ser delatado, não vai dar certo, no mesmo ano da Revolução Francesa. E aí, o que acontece é que essa associação entre a lírica, a poesia árcade, que valoriza a natureza, o carpe diem, que é o aproveitar a vida, o fugir das cidades, que é o fugere urbem, todos esses lemas árcades, valorização das coisas simples, tudo isso vai aparecer na poesia do Tomás Antônio Gonzaga, mas, ao mesmo tempo, ele está dialogando
com os clássicos, porque os iluministas também têm essa lógica de valorização da razão clássica. Então, eles vão recuperar esse estado de coisas mitológico da chamada Arcádia da mitologia grega, onde tudo era perfeito, onde os pastores de ovelhas cuidavam dos seus rebanhos. Os principais poetas da antiguidade, né, Horácio, eles vão ter as suas musas inspiradoras. É no campo... Realizado. Exatamente. É no campo que a felicidade, que aquele ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, que ele pode acontecer. E é importante dizer que eles não vão viver no campo. Eles são poetas urbanos, mas eles vão idealizar essa vida no campo. Eu tô fazendo esse parênteses geral para responder a sua questão sobre o quanto esse contexto político que você mencionou, como que ele impacta a obra do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. E aí, o que a gente vai ver nessa obra? A gente vai ver o quanto essa obra ela é dividida. Ela é um livro de poemas cuja forma a gente pode chamar de liras, e lira é um instrumento musical. Por que lira? Ele escreve no formato de liras porque ele está homenageando os gregos que usavam esse instrumento musical. Em relação aí com retomada dos clássicos. Exatamente, retoma os clássicos. E aí, na primeira parte do livro, ele vai narrar a vida dele antes da prisão por ser inconfidente, porque ele vai preso, exilado em Moçambique. Ele vai contar tudo que ele sentia pela musa dele, que é a chamada Marília, que tem uma inspiração biográfica na mulher com quem ele realmente ia casar, que era Maria Joaquina, e ele não vai casar com ela, porque uma semana antes do casamento ele é preso, e aí ele vai ser exilado, e aí o livro entra na segunda parte, que é a parte em que ele vira um autor, na verdade ele constrói um eu lírico extremamente melancólico, triste, angustiado, porque ele tá vivendo o processo de prisão e de exílio. Então, esse contexto iluminista de tentativa de romper com Portugal, ele vai ter uma marca específica na obra, que é a divisão dessa obra, entre antes da prisão pela Inconfidência e depois da prisão pela Inconfidência. E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou um pouquinho do iluminismo, né? Como você acha que isso pode aparecer numa questão de vestibular? Perfeito. A FUVEST, né, não só a FUVEST, mas muitos vestibulares, gostam muito de apresentar trechos teóricos junto com trechos literários, né? Então, ela coloca lá um trechinho de um autor iluminista, né? Vamos pensar aqui John Locke, algum desses filósofos que normalmente a gente estuda, e um trechinho da obra que ela está tentando, né, analisar e cobrar dos alunos, dos candidatos. E ela pode apresentar o iluminismo a partir desse trecho e perguntar para o candidato o que existe de iluminismo naquele poema. E aí, como que a gente pode interpretar esse poema? A gente pode perceber que ali existe uma sensação de revolta, existe uma crítica à sociedade colonial, existe uma perspectiva de que a lógica em Minas Gerais naquele momento, no caso a gente está falando de um ciclo do ouro, né? Com muitos impostos que Portugal impunha para a população local sem nenhum retorno. Então a gente tem aquele imposto, isso pode aparecer também, que é um imposto chamado o quinto, que se você encontrasse um ouro, né, na sua casa, ele tinha que ser reconhecido pela coroa e um quinto daquele ouro era de imposto. Isso era extremamente abusivo, autoritário, não só isso, mas muitas outras coisas. E tudo isso vai embasar a lógica dos iluministas. Então, uma questão que envolva perspectivas históricas e sociais, fatalmente está querendo que o candidato se lembre de que é um contexto iluminista e por isso que o autor está colocando aquilo na obra. Você fala muito de intertextualidade na FUVEST, né? E eu acho que isso é um ponto de atenção aí para os vestibulandos. Você acha que tem alguma outra obra que pode ser vista junto, além das que você citou aqui? Sim, é interessante que a intertextualidade ela é uma marca de questões de vestibular como um todo. E quando a gente pensa no contexto do livro Marília de Dirceu, existe uma relação muito forte com uma outra obra, que é a obra da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. E nesse livro Romanceiro da Inconfidência, que também é um livro de poemas, né? O Tomás Antônio Gonzaga vai ser personagem. Então ela vai tentar narrar o que aconteceu ali nessa
Ouro Preto antiga, né, que era a cidade de Vila Rica, e ela vai tentar mostrar como que foi todo esse processo desses grandes escritores que vão influenciar toda essa lógica Arcade. Então, pode ser que a intertextualidade com a Cecília Meirelles apareça, é uma possibilidade, mas eu também acho que a relação dos Árcades com os autores clássicos, especialmente quando a gente fala de Grécia, quando a gente fala de Roma, muito embora não sejam obras obrigatórias, né? Elas fazem parte do nosso cânone, né? Dessa nossa espécie de cenário da literatura mundial, né? Então, se a gente fala de Ilíada, de Odisseia, a gente percebe que aparece ali uma série de referências à mitologia. E o Tomás Antônio Gonzaga, como um neoclássico, ele com certeza está dialogando com esses autores. E talvez, para pensar essa questão do arcadismo, também seja interessante apontar uma coisa muito importante no Tomás Antônio Gonzaga, que é o seguinte: muito embora ele seja um Arcade, neste livro especificamente, Marília de Dirceu, ele também é considerado um pré-romântico. E isso é muito interessante porque de que forma que ele vai ser visto como pré-romântico? Ele, na segunda parte da obra, como eu mencionei, ele vai ter um tom trágico, um tom de tristeza por estar preso, por ter perdido a sua amada, que é a Maria Joaquina de Seixas. E essa tristeza que ele vai nutrir, essa sensação de que ele foi um protagonista de um amor frustrado, isso é tipicamente do romantismo. Então, é esse traço biográfico da obra. Então, se aparecer uma questão envolvendo uma intertextualidade com o romantismo, não duvidem de que pode haver uma alternativa que coloque ali o Tomás Antônio Gonzaga como um pré-romântico. E se aparecer isso não é um problema. A gente pode considerar ele como um autor de transição. É porque essas caixinhas da literatura, né? Arcadismo, barroco, romantismo, elas não são exatamente fechadas, né? Os autores, eles são muito mais fluidos. Eu acho que isso é um diálogo que é pertinente para a gente pensar na literatura. E, Fran, queria voltar um pouquinho, né? Você falou um pouquinho da lira, né? Que é essa estrutura que foi escolhida por ele. Por que ele... Sei lá, o que você acha? Por que ele escolheu essa estrutura para a obra? Assim? O que faz sentido? É muito interessante porque o Tomás Antônio Gonzaga, muito embora ele seja esse Arcade típico, ele escolhe a lira em detrimento do soneto. E aí vamos lembrar, gente, o soneto, aquela forma que vai ser levada para Portugal e vai ser usada muito pelo Camões, né? Então, o soneto, ele é a típica forma do classicismo. Como um neoclassicista, ele deveria escolher o soneto, é assim que a gente espera. Inclusive, um amigo dele, que é o Cláudio Manuel da Costa, que também é um autor Arcade, ele vai usar o soneto. Ele vai ser um grande escritor de sonetos. Mas o Tomás Antônio Gonzaga, ele não opta pelo soneto justamente porque ele se preocupa com a musicalidade da obra. Então, se a gente percebe, a obra é cheia de repetições, é como se aparecesse uma espécie de paralelismo que vai repetindo certos versos, e isso é como se ele simulasse a existência de um instrumento musical. Isso é muito bonito. Tem uma outra coisa também. Na parte final, ele escreve alguns sonetos, mas já não tem uma relação com essa estrutura narrativa, né, do eu lírico ao longo dessas duas partes, né? A parte antes da prisão e a parte 2, que é depois da prisão. Ele coloca aqueles sonetos lá no final, mas eles não são exatamente uma questão tão importante para ele. Eu acho que para complementar essa questão toda do Tomás Antônio Gonzaga, eu fico pensando em como um vestibular, né, como a FUVEST, que é um vestibular bastante tradicional, né, no Brasil, ele tem uma tendência de exigir dos alunos uma espécie de alteridade, que é uma palavra importante, histórica. Né? É você se colocar no lugar de um outro tempo. Então, você se colocar no lugar de uma leitura que você não faria naturalmente. E eu acho que isso
E eu não tô falando isso à toa, porque a gente não precisa acreditar que o vestibular vai cobrar só o enredo, que vai cobrar só contexto histórico. Ele pode também tentar tirar do candidato, né, uma interpretação sobre a própria ideia de poesia, né? Então, quando a gente fala da própria ideia de poesia, e a gente se pergunta por que a gente lê poesia, talvez seja interessante pensar que a poesia ela é uma forma de escrever que conta pra gente uma coisa a partir de uma linguagem e de uma estrutura que não seria tão natural de ser usada. Então, a poesia, ela naturalmente nos coloca no lugar da alteridade. Então, se a gente é deslocado para o século XVIII com o Tomás Antônio Gonzaga, é talvez para a gente tentar entender o impacto daquilo para aquele momento histórico. Então, eu acho que a FUVEST não é ingênua nesse aspecto. Ela está muito, muito ligada nesse processo de entendimento do passado como compreensão do presente, né? Isso já foi tema de redação, né? Então, eu acho que é tudo isso para a gente poder ampliar o nosso olhar como leitor, né, de Tomás Antônio Gonzaga. Muito bacana. Muito obrigada, Fran. A gente chegou ao fim do nosso episódio, infelizmente. Agora eu convido os vestibulandos a lerem o AOL, Análise de Obras Literárias, do Poliedro, disponível no livro digital. Boa prova a todos e boa leitura.